Muito bem, meus irmãos. Na semana passada, nós concluímos o tema ressurreição. Vimos a importância da ressurreição, vimos a importância da base da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. E estamos estudando Tiago aos domingos, que são aspectos práticos da vida. Agora, eu vou tentar conciliar esse aspecto prático da fé verdadeira, bíblica, com aspectos práticos do nosso viver. Onde eu vou tratar de um assunto que nós estamos já aproximando, o 25 de dezembro. Cristianismo pagão. O 25 de dezembro é um cristianismo paganizado. E nós vamos estudar e ver isso. Por quê? Por que 25 de dezembro é pagão e não cristão? Então, para nós podermos até dirigir nossas vidas de maneira coerente com aquilo que cremos, que estudamos e que está escrito na Bíblia. Para isso, nós temos que buscar algumas informações. O homem foi criado, pecou, caiu, foi expulso do jardim do Éden, foi se corrompendo até chegar no limite que Deus deu um basta e mandou dilúvio. Destruiu essa terra, mas Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas de todos os quatro, Noé, Sem, Cão e Jafé, os quatro casais reiniciam esse mundo. A terra tem seu início e vamos chegar no primeiro grande rebelde pós-dilúvio, Nimrod, fundador da Babilônia, aonde pós-dilúvio ele faz dali nascer toda a falsa religião, todo o ocultismo que perdura até hoje. O culto a Nimrod, Semiramis, a rainha, e Tamuz, o filho. Muito bem. Acontece que Nimrod, para afrontar a Deus, constrói uma torre, a Torre de Babel. E Deus, para pôr disciplina, juízo sobre ele, confunde as línguas, lembrando que até ali era uma língua só. Ali tem a entrada, então, dos idiomas, dos diversos idiomas. E ocorre uma dispersão das raças conforme o idioma falado pelo mundo. Então nós vemos os camitas indo para a Arábia, África do Sul, Egito. Vemos os jafetitas indo para o setor da Europa e os semitas na região da Palestina. Essa foi a dispersão. Essa foi a grande dispersão, tá? E nessa confusão de línguas, o que ocorreu? O que estava ocorrendo? Qual foi a razão do juízo? Idolatria. Estavam adorando a Nimrod, a Semiramis e a Tamuz. Adorando a astros e ídolos. Então já existia então a adoração da grande deusa mãe do paganismo, Semiramis, Nimrod, Baal e Tamuz, o filho. E nessa dispersão, conforme a língua, ficou o nome diferente. E daí, as pesquisas arqueológicas começam a identificar os mesmos ídolos e, seguindo a origem deles, vão chegar no mesmo lugar. Babilônia, com diversos nomes, porém de um mesmo lugar, porque a mesma pessoa, a única fonte de toda a falsa religião é Babilônia. Após essa dispersão, então, começam-se os núcleos dos diversos pontos de paganismo. Daí, vamos avançar um pouco mais no tempo. Chegamos até o período de Nabucodonosor, o grande império babilônico, a coisa avança e vamos chegar no tempo de Cristo. Naquela época se dá
uma perseguição ao sumo sacerdote babilônico. Ele foge da Mesopotâmia e acaba se dirigindo para Roma. Ele se estabelece em Roma. Lembrando que o grande título do sumo sacerdote é Pedro, que quer dizer abridor. Do que? Dos mistérios. Isso era um título. Daí a conveniência de colocar o apóstolo Pedro em Roma, já que nós não temos um ministério claro de Pedro em Roma na Bíblia. Daí, por conveniência, para explicar algumas coisas que acontecem no Vaticano. Por exemplo, o trono de Pedro, com figuras mitológicas do paganismo. O anel do pescador, que eles dizem que é de Pedro, só que é o mesmo anel do pescador, é o anel do sacerdote de Dagon, que é o deus peixe, ou o anis, no latim. Tá? O anis seria o nome, então, desse deus do mitraísmo, já com mitraísmo. Por causa daquela mitra, a mitra papal é a figura e a cabeça de um peixe, tá? Não é isso que fica na cabeça do Papa? Só que na época do sacerdote, descia aqui. Era um peixe mesmo. Depois que foi mudado isso. Ok? Isso chama-se mitra. Tá? Era dos adoradores de Dagon, ou Anis, em latim. Visto isso, nós temos que compreender qual a ligação disso, então, com a questão que vamos estar estudando nessa noite. Primeiro, as cerimônias lá atrás, dos primórdios, eles acreditavam que o sol morreria no dia mais curto do ano, lá no hemisfério norte. Vamos lembrar que a Terra, ela fica de lado. Então, tem uma época do ano que pega mais sol, tem uma época do ano que pega menos sol, tá? Então, a época que pega mais sol é equinócio. A época que pega menos sol, solstício. E 25 de dezembro é uma data de solstício de inverno, onde o dia é mais curto. E lá, no alto do norte da Europa, a região dos bárbaros, tá? Dos druidas, era a região onde ficava alguns períodos escuro, sem sol. Então o que eles faziam? Eles ficavam com medo do sol apagar, lembrando que o sol era um deus para eles, Baal, tá? Então o que eles faziam? Faziam grandes fogueiras para acender o sol, para não deixar o sol apagar. Entende? Vamos começar a entender todo esse aqui. Então, quando o Sol se inclina ao máximo para o norte, nós temos o equinócio, ou seja, o verão prolongado. Quando ele se inclina ao máximo para o sul, o inverno, que vai de dezembro a março. Lembrando que a época da Páscoa é a entrada da primavera, ou está acabando a coisa. Pode ver que todo ano cai entre março e abril. Ok? Observação: o Brasil está fora dessa inclinação, dessas questões. Tanto que aqui no Brasil é o período de verão, que seria o solstício de verão deles, que é a época aqui seria ligado à festa junina, a Saturnália, tá? Então festa junina e Natal, os dois estão ligados, as mesmas festividades, tá? Vamos entender mais um pouco. Então o culto ao sol, ele tinha diversos nomes, conforme a dispersão das raças. Adoração a Saturno, as Saturnálias, Apolo,
Ra, Súria, Mitra, Baal. Esses são os diversos nomes da mesma pessoa, Nimrod. Baal, ele entrou no panteão romano. Vamos lembrar do Império Romano. O Império Romano, ele dominou o mundo na época de Cristo. E como que funcionava? Ele era sincretista, o Império Romano. Ele assimilava os povos e suas religiões. Eles gostavam de ter novas experiências espirituais das outras religiões. E eles receberam de braços abertos os mistérios babilônicos, as Saturnálias. Então, o que eles faziam nesses cultos a Baal, no panteão romano? Eles imolavam crianças e adolescentes. Isso chegou num certo grau de falta de humanismo, que o próprio imperador romano na época, Adriano, e Adriano aí nós vamos pegar, deixa eu ver aqui, do ano 76 ao ano 138 depois de Cristo, tá? Que vamos lembrar que foi quem prendeu o apóstolo João no ano 96, quando João escreveu o Apocalipse, tá? Notem, eu saí lá do dilúvio, vim aqui até aqui na frente, ok? Então, Adriano proibiu a execução de crianças. Só que daí a coisa pegou uma evolução para a sabedoria de mistérios. Já o culto a Mitra, Baal, Mitra, que são paralelos, são a mesma pessoa, eram reuniões secretas e só de homens. Tá? Então surgiram sociedades secretas masculinas, como maçonaria. Tá? Quando nós chegamos em Aureliano, no ano 212 ao do ano 275 depois de Cristo, imperador Aureliano, notem, Adriano proibiu as execuções. Quando chega em Aureliano, ele oficializa a data 25 de dezembro como a data oficial de todos esses deuses, porque conforme a nação que estava, ele tinha uma pequena variável, uns dias antes, uns dias depois, um mês antes, um mês depois. Mas quando chegou aqui em Aureliano, ele centraliza todos os mistérios babilônicos em 25 de dezembro, a data oficial do solstício de inverno. Então, esse solstício é o dia do nascimento do sol, aonde eles chamavam de Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti. Ou seja, todas as forças do paganismo se unem em uma só pessoa, em um só dia. Ou seja, o imperador romano, ele passa a ser quem? O sumo sacerdote dos mistérios babilônicos. E ele era também quem? O Deus de Roma, César. Ele é uma divindade, vamos lembrar isso. Tá? Então nós temos nesse momento a divindade de Roma e o sumo sacerdote dos mistérios babilônicos na mesma pessoa, o imperador romano, com uma única data, 25 de dezembro. Muito bem. Depois nós vamos chegar no ano 313, Constantino estava disputando poder para ser imperador romano. Então estavam as tropas de um lado do rio, Constantino, e as tropas do outro lado do rio, Maxêncio, e a ponte de Milvian entre as duas tropas. Foi quando, um dia antes da batalha, Constantino tem uma visão, um sonho, aonde, através de consultas de entranhas de animais, ocultismo, ele
é revelado para ele que sobre este símbolo vencerás. Qual era o símbolo? Esse aqui. Uma cruz dentro do sol. Ele faz a bandeira, atravessa Ponte contra Maxêncio e vence a batalha e se torna imperador romano. Como tinha uma cruz, ele falou: isso tem tudo a ver com os cristãos. O Deus deles morreu numa cruz. Embora o sol é Baal. Aqui, esse símbolo que eu estou aqui vai ter em toda a igreja católica, chama-se ostensório. Isso é um símbolo pagão. Tá? Foi o símbolo da revelação mística que Constantino recebeu antes da batalha. Então Constantino pega e dá início ao quê? O que eles eram especialistas, o sincretismo religioso. Eles eram sincretistas, assimilavam tudo. Vamos assimilar também o cristianismo, não só o cristianismo, mas o cristianismo. Agora Roma é um país cristão. Vamos batizar todos os cidadãos romanos. Todos são cristãos. E a coisa começa bem mal. Por quê? Começa com muito dinheiro. Então o que ele faz com os cristãos? Olha, privilégios para os cristãos, para a liderança cristã, grandes somas em dinheiro, templos doados, com suas respectivas imagens de seus deuses pagãos. Olha, vocês estão recebendo de presente esse templo, mas tem um acordo aqui, não pode destruir a imagem. O que eles fizeram por dinheiro, conveniência, poder? Rebatizaram aquelas imagens com nomes cristãos, mas eram as mesmas imagens dos deuses pagãos. E o detalhe, né? Adoravam. Exatamente, porque notem, Império Romano, ele queria manter o quê? O sincretismo. Todos poderiam ter o Deus que quisesse e adorasse quem quisesse, não ia ter problema. Era mais uma religião, só que era uma religião oficial do Império Romano, aonde quem presidia os concílios? Quem fazia a figura do Papa? O imperador romano, Constantino. Ele bancava os concílios e presidia. Tanto que tem um costume até hoje. Por que que o coroinha entra balançando aquele incenso com fumacinha na missa? Porque quando começou a Igreja Católica Apostólica Romana, Constantino, uma divindade, estava presidindo a missa. E diante da divindade tinha que entrar o coroinha fazendo fumaça por causa da divindade presente. É essa a razão de ser daquela fumacinha na missa, por causa do imperador romano. Muito bem, notem, eu estou explicando a origem de todo o paganismo, o sincretismo, a mistura com o cristianismo, atingindo oficialmente um dia, 25 de dezembro. E o que os cristãos da época fizeram? Se calaram. Se calaram porque era conveniente, apesar que o clero armênio considerou sacerdotes romanos idólatras. Eles discordaram. Então teve um grupinho que discordou. E depois, com o decorrer dos anos, teve mais discórdia. Eu tenho aqui anotado algumas. Está aqui, ó. Tertuliano teve que assegurar que o sol não era o Deus dos cristãos. Agostinho denunciou a identificação herética de Cristo com o sol. O Papa Leão I amargamente reprovou os ressurgimentos solares, cristãos nas próprias escadarias da Basílica dos Apóstolos, virando-se para adorar o sol nascente. Então na história já teve todo esse problema lá para trás, do solstício, adoração do sol.
Por quê? É o data oficial deles, 25 de dezembro. Tá? Então nós temos esses registros na história do 25 de dezembro. Muito bem. E aonde que entra o Papai Noel? Nós temos que ir primeiro para o paganismo. Tá? No paganismo, na mitologia gaulesa, existia um deus chamado Gargan, filho do deus Belém. Ele aparecia vestido com uma longa capa e de botas, com um saco de presentes na costa e que saía jogando para a terra. A igreja vai, pega esse deus pagão e vai cristianizar ele, substituindo por quem? São Nicolau. Quem era São Nicolau? Ele era bispo da Igreja Católica de Mira, no Oriente Médio. E como que ficou a história, que não é verdade, porque tudo aqui é criação. Como é criação aqui? A história de Aparecida, no pescador ir lá, armaram tudo, criaram toda a historinha para a turma cair. Nunca mudou a estratégia, sempre a mesma. Tá? Então, aqui o São Nicolau, como que surgiu ele? Existiam 3 moças casadoras. Já estavam ficando patinha, precisavam casar urgentemente, só que não tinham dinheiro para pagar o dote, tinha dote naquela época. Então, São Nicolau, ficando sabendo disso, o que ele faz? Ele vai, sobe pela chaminé da casa delas e joga pela chaminé 3 sacos de moedas de ouro. Daí vem a historinha, né, da chaminé, da meia pendurada lá para receber o que Papai Noel traz, tá entendendo? Ó, vai vendo. Aonde vem essas histórias, da onde que a gente está tirando toda essa comédia. Observação. Esse costume de dar presentes dentro do cristianismo, não existe referência na história antes do século XVI. É do século XVI para cá. A prática cristã. Tá? Não tem referência disso antes disso. E sempre a coisa começa lá pela França. A França sempre que começa com essas coisas. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, começa na França. Tá? E interessante que muita coisa acontece na França. Até hoje, né? A França está virando muçulmana. Então não está mudando muito a história. Né? Muito bem. E o Papai Noel, então, quando que ele chegou no cristianismo? Não chegou antes de 1822. É recente, 1822. Aonde um crente americano chamado Clement Clark Moore, ele faz uma historinha para crianças baseada em Santa Claus. Onde que está a cabeça desse irmão, professor de teologia? Ele dissemina a ideia lá nos Estados Unidos. E em 1900 a ideia pegou. Foi em 1822 que ele começou a historinha, daí o marketing, daí o comércio, vamos ativar o comércio aí, precisamos vender presente, e vamos lá, e, né? Em 1900 atingiu a Europa. E a Europa, ela foi tomada pela ideia do Papai Noel em 1948, no pós-guerra. Vai ativar a coisa. Então a coisa voltou lá para Santa Claus. Papai Noel. Note as datas que eu estou dando para vocês. Começa lá pós-dilúvio, o desvio, e ele vem explodir aqui no 25 de dezembro, da maneira como nós conhecemos em 1900. Coisa recente. Muito bem. E a questão da árvore? Acontece que esses cultos eram cultos para fertilidade, esses cultos pagãos. Então a árvore sempre simbolizava um ciclo de florescimento vegetal. Então no Egito eles adoravam o cedro, em outros lugares adoravam
Ates, o deus Ates, simbolizado pelo pinheiro, o deus Júpiter pela azinheira, Astarte, que falado na Bíblia, Astarte, é uma deusa semítica da vegetação. Vocês já perceberam que esse pessoal do movimento Nova Era, né? Esses professores universitários, biólogos, cientistas, eles chegam diante de uma árvore frondosa e dão a mão e abraçam a árvore. Porque isso vem desde lá. Porque eles creem, os druidas, que existe um espírito na árvore. Um Deus dentro dela. E lá, entre os bárbaros do norte da Europa, eles adoravam. Eram os druidas. Tá? Então esse culto, ele tomou só uma fachada um pouquinho diferente, mas ainda existe. Tá? Ainda existe. Como que é o nome mesmo da deusa da natureza? Aí é... Mãe da natureza? Hã? Não, Gaia. Gaia. É a mesma deusa, lá de trás, aqui na frente. Gente, nós estamos aqui, é outra roupagem para os mesmos cultos. O horóscopo. Cada planeta é um deus pagão. E a influência se você estudar o deus pagão e a influência daquele deus pagão, é a mesma que são os estudos do horóscopo. A influência desse planeta, né? Isso é paganismo. Isso é idolatria. Tá? Gideão, vamos lá, Juízes, capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite ele disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta, é uma árvore, está vendo? Corta o poste ídolo que está junto do altar, que se chama Baalim, Baal Baalim, 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha da árvore que cortou, do poste ídolo. Quem vieres a cortar, eles adoravam árvores. Deus mandou cortar a árvore para servir de lenha, para acaba com esse ídolo. Tá? Qual outro versículo aqui? Versículo 28. 8. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Por isso que o salmista fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É daquelas árvores? O meu socorro vem do Senhor. Aonde que entra o pinheirinho? Aqui. Poste. Vamos lembrar que o pinheiro em especial era a única árvore que se mantinha verde no inverno. Ela era alvo de adoração. Tá? Jeremias, deixa eu ver. Jeremias, capítulo 10, versículo 1. Jeremias 10, 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Casa de Israel.
O teu Deus é o único Deus. Ouve o que eu estou falando. Versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, os pagãos, nem vos espanteis com os sinais dos céus, que são adoradores de astros, porque com ele os gentios se atemorizam. 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. 4. Com prata e ouro o enfeitam. Olha o pinheirinho, aqueles raminhos dourados, prateadinho, com pregos e martelos fixam. Então você pega. Quando eu frequentava uma igreja ali em Atibaia, a árvore de Natal era tão grande que batia no forro da igreja e se dobrava. Era a maior que tinha, sabe? E era desse jeito, para que não oscile. 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, nem está neles o fazer o bem. Ou seja, são nada. São nada. Então, qual que é a origem da árvore de Natal? Pagão. Cristianismo paganizado. Papai Noel, cristianismo paganizado. 25 de dezembro, cristianismo paganizado. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Não pode nem ter árvore perto. O pessoal foi dentro da igreja, né? Essa semana eu estava assistindo filmes históricos da Segunda Guerra Mundial, falando muito dos alemães, dos germanos, né? Muita coisa começa lá na Alemanha, né? Os germanos foram quem estabeleceram esse culto do pinheiro, da árvore, que simboliza lá quem? Thor, Odin, Wodan, Donar. Isso foi o primeiro impulso para os missionários católicos no norte da Europa, entre os bárbaros. Então chegaram lá os primeiros missionários católicos. Como que ia fazer para aqueles bárbaros irem para dentro da igreja? Corta a árvore, põe lá dentro no 25 de dezembro, que eles vão vir aqui dentro. E foi assim que começou. Semana passada, nós vimos lá em Atibaia, tem um negócio da candomblé, da macumba, né? Dentro da igreja católica. Hã? Como que é o negócio? Eles se reuniram para homenagear o candomblé, a macumbaria, tudo. Eles estão junto, culto evangélico também junto. Evangélico também? Uma beleza, olha aí. Tudo junto. Muito bom, ecumenismo, sim, olha. Essa é a religião do anticristo, do falso profeta. Está aí, ó. É só querer enxergar, está aí. Só falta ela crescer um pouquinho, mas vai crescer. E todo mundo gosta desse ecumenismo. Você conta que tem um missionário, não vou falar o nome, que está sendo gravado, que ele canta hoje, toca hoje no conjunto, onde tem convento, tem tudo quanto é um conjunto ecumênico. Ele é pastor. Tem pai de santo, tem padre, tem rabino e tem ele, pastor, canta tudo junto. É uma beleza, olha o louvor, né? Aquele louvor que é fogo mesmo, já está ali na porta do inferno. Aqui lá do vai, né? Isso. Louvor. Porta do inferno, gostei. Então, precisamos ter sabedoria, meus irmãos. Precisamos compreender as coisas, entender as coisas que estão acontecendo. Vamos lembrar algumas coisas para não nos enganarmos. Como que é o nome de Natal em inglês? Christmas. O que quer dizer Christmas, a tradução dessa palavra? Batismo. Missa de Natal.
Então os evangélicos aí, comemorando o Natal em 25 de dezembro, vão lembrar que é uma festividade católica de um santo católico, Santa Claus, São Nicolau, né? Com origem pagã. Bem, vamos saber mais um pouquinho. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aonde estavam os pastores? Guardando o rebanho nas vigílias da noite. Aí o anjo do Senhor chega e fala: nasceu o prometido. E eles foram para lá para adorar na manjedoura. Correto? Muito bem. Os pastores estariam no campo, lá na Palestina, em 25 de dezembro? Não, é pico do inverno, está nevando. É frio pra caramba. As ovelhas estariam no curral, não iam estar no pasto. Eles não iam estar no pasto em 25 de dezembro. É incoerente. Agora, precisa de coerência? Não. O pessoal não está nem preocupado com coerência. O pessoal está preocupado com que se adore aquela data, 25 de dezembro. Baal. Eles estão preocupados que você faça um rito pagão. Santa Claus, Pinheirinho, o espírito do Natal, vem da árvore. É uma beleza. Aí, olha que isso como espiritual. E o Papai Noel. E presentes, né? Que é o culto de Thor, de Odin. E banquetes e E comidas. a comida até que é bom, pode comer todo dia. O cardápio eu gosto, né? Eu vou dizer para você, não precisa nada, o resto pode cortar. Agora, observe o quanto o rito está impregnado. O pessoal coloca na porta a guirlanda, que é um ramo do pinheiro, ou seja, as bênçãos do pinheiro, dos balins, estão sendo atraídas sobre o seu lar, que tem uma guirlanda na porta pedindo essas bênçãos. Tem o presépio também, né? Interessante o presépio, né? Porque o presépio aparece os 3 reis magos, né? Só que o texto de Mateus fala que quando eles chegaram, não era mais bebê, era uma criança. E já estava numa casa, não estava mais na manjedoura. Então aquela cena que eles põem no presépio nunca existiu. Agora, isso daí é um detalhe. Para tanta mentira junto, é um detalhezinho da mentira. Agora, os cristãos, não, mas precisamos aproveitar a oportunidade, porque todo mundo comemora o Natal. Então, é uma oportunidade para nós falarmos do nascimento de Jesus. Tá certo, ele não nasceu em 25 de dezembro, não dá para falar do nascimento dele. Vamos cristianizar o paganismo. Vamos aceitar a proposta do Império Romano. Eles quiseram cristianizar e nós aceitamos, tá bom? Lá atrás ainda o pessoal foi pago para isso, né? Hoje a turma aceita na boa, não precisa nem pagar. Né? Agora é gastar, né? Comprar presente. Então, essa é a situação. É isso que está acontecendo. Tudo em nome de um falso cristianismo. Né? Vamos lembrar que tem outras coisas ainda. Dentro dessas adoração, existia um culto a um desses deuses aqui. Como que era o costume da adoração no 25 de dezembro? Os senhores serviam os seus escravos. E um desses seus escravos, ele era eleito o rei, o Deus. Ele ficava sendo servido pelos patrões. Isso acontece toda época de Natal, né? Os patrões ficam todo mundo bonzinho, põe todos os empregados lá, dá almoço, jantar, serve eles, ficam sentadinhos. Mas qual que é a origem disso? Aqui, paganismo. E como que terminava a história desse rei no término da festa? Acabou seu reinado, agora nós vamos sacrificar em adoração a esse Deus.
nosso. Era assim. Escravo. Né? Rei por um dia. Rei por um dia. Né? Daí que vem esse ditado, rei por um dia. Antes pagava, mas hoje está muito pago. É, É 13º. 13º. Verdade. Não deixa o 13º. Isso sem falar em outros fatores. Tá? Eu estou falando só do 25 de dezembro. Tem o primeiro de ano que é o Janus, né? Que é um deus pagão também. É um deus com duas faces, uma velha e uma moça. Uma para o futuro e uma para o passado. Tá? E sentado num trono, com um galo no seu pé e chaves na sua mão. Né? A missa do galo, tá vendo? As chaves lá do Pedro, e só que é Janus, também janeiro. Né? Tem a missa do Papa também, né? Isso. Quer dizer, gente, nós estamos sendo enganados de longa data, não é de agora. Tudo com cara de cristianismo. Mas não é. Paganismo. Paganismo. Então, o que nós precisamos ter? Sabedoria, meus irmãos. Nós sabemos que a graça de Deus nos alcançou. Nós sabemos que se um irmão fizer isso, tem dessa árvore de Natal lá, não é por causa disso que ele vai para o inferno. Ele já é salvo. Mas é uma tremenda falta de informação, de ignorância e falta de sabedoria se ele sabe disso e não pratica. Esse é o ponto. Então, quando nós estamos falando de termos uma vida prática, um viver da nossa fé com a verdade, Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade vos libertará, a bênção está na verdade. A mentira pertence a Satanás. Tudo que a gente se envolve com a mentira é campo de Satanás, não é campo de Deus. Por mais sutil e enganosa que ela seja, é satânica, é maligna. E se eu estou aceitando uma mentira, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Tomando uma mentira por verdade. Então, eu preciso ter o quê? Um cristianismo real, vivo. Não é por causa disso também que eu vou sair condenando todo mundo que pratica aí um Papai Noel e sua arminha de Natal. Não dá para você, se você for condenar todo mundo, você vai ficar ilhado, né? Mas seja testemunho, seja exemplo. Por que você não faz? Por que na sua casa não tem? Por quê? Porque tem algo por trás, uma verdade, uma razão. E essa razão é vivermos o que cremos. Vivemos o que cremos. Então, um detalhe. Por que não tem comemoração de aniversário na Bíblia? Sabem por quê? Porque o aniversário era uma prática pagã, sabiam disso? Por isso que na Bíblia não vai ter orientação para aniversário. Por isso que Deus não colocou aniversário para ele, não colocou o nascimento de Jesus, não. Ele se preocupa com a mensagem. O verbo encarnou, nasceu. Que dia foi? Não interessa. É a mesma história lá do corpo de Moisés. Morreu, aonde está? Não interessa onde está o corpo de Moisés. Porque ninguém vai adorar o corpo de Moisés. Porque não interessa saber a data, para ninguém adorar a data. A única data que nós temos referência na Bíblia é a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana da Páscoa. Isso nós temos. Está percebendo? Aquilo tudo nós precisamos para a nossa fé, para a nossa prática devocional, está aqui escrito. Creia nisso, pratique isso. Siga essa verdade. Pronto, ótimo. Aí a gente está com uma fé saudável. Então todos esses contos da carochinha, todas essas mitologias, não vamos nos permitir ser enredados por essa conversa. Muitos, e a maioria já está enredada, sem discernimento. Então vamos viver sim a nossa fé. Vamos praticar sim a nossa fé. E aspectos práticos dela, está aí, uma grande chance. 25 de dezembro.
Não vamos entrar na festinha pagã. Ah, mas é festa, é feriado, a família se encontra, ótimo. Não tem problema comer, não tem problema reunir a família, aproveitar o feriado. Mas fazer a árvore de Natal, aí não é. Olha, Aqui, né? não é aqui, eles soltam os cachorros sempre na hora do culto. É sempre, toda vez na hora do culto de quinta-feira, de terça-feira. Essa semana aqui não tem um cachorro fazendo isso à noite, é só teu culto terça-feira. Mas tudo bem. Então, se a pessoa que tem o dono do cachorro está vendo isso, está informado. Cachorro tá bom. Meus irmãos, até o seu cachorro está aqui. Vamos viver o cristianismo saudável, verdadeiro. Que Deus nos ajude a isso. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor, agradecemos